Turma, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade, às nossas aulas. E hoje a temática dessa nossa aula vai ser tecnologia e novos materiais, tá certo? Então vamos dar continuidade e compreender um pouquinho melhor sobre esse tema. O meu nome é Oriane, para quem não me conhece, Então fiquem à vontade na aula, que eu espero que vocês compreendam. Temos essa indagação aqui de início, para nos fazer refletir um pouquinho, sobre as evoluções das tecnologias. Em relação ao uso de equipamentos eletrônicos, de que forma o nosso cotidiano, o seu cotidiano, ele é diferente dos seus familiares quando tinham a sua idade. Eu tenho certeza que vocês já ouviram dos seus avós eles relatarem como era a antiguidade, como era difícil o acesso a meios tecnológicos, da época para entrar em contato com outra pessoa, Antigamente eles faziam a conexão via correio, a ligações em orelhões, e hoje em dia é muito raro depender desses elementos. Então, tem essa pergunta de início, para nos fazer voltar um pouco no tempo e compreender melhor, como os nossos avós, bisavós, os nossos pais, eles lidavam com a falta de tecnologia, Então, hoje, atualmente, a gente é privilegiado, em termos tantos meios tecnológicos à nossa disposição, tá certo? A primeira temática de hoje é sobre tecnologia e produção de alimentos. Vocês lembram do que vocês comeram hoje, mais cedo? Qual foi a alimentação de vocês? Então, é necessário a gente compreender que boa parte da alimentação que a gente come durante o nosso dia a dia, elas vêm, dessas lavouras. Grande parte dos alimentos que hoje em dia a gente tem na nossa despensa, eles são produzidos nesses lugares. O plantio, o cultivo, e a colheita dessas lavouras, elas dependem de muitas máquinas e de compostos também sintéticos, que vão ser desenvolvidos para produzir alimentos mais baratos, com custo menor. Então, aqui a gente vê nessa imagem, aqui tratores capacitados, para fazer a colheita e já distribuir nesse caminhão o alimento quase pronto. Então, a facilidade é muito grande. Antigamente, a gente viu no anterior que era necessário os trabalhadores irem para a roça para produzir o próprio alimento. Dependiam dos jumentos para arar a terra, dependiam dos jumentos para carregar o peso. E hoje em dia a gente tem essa facilidade de ter essas tecnologias, nessas lavouras, que facilita com que a gente tenha o alimento mais rapidamente. Tá certo? Por meio dessas novas tecnologias, da engenharia genética, em que genes eles foram transferidos de uma espécie para outra, foi desenvolvidas novas variedades de plantas, com a produtividade e muita resistência a pragas. Porque a gente sabe que numa plantação existem as lagartas, que acabam danificando a planta e ela não tem a sua eficiência com alimento saudável. Então, foram desenvolvidas essas variedades, tendo que mutar o gene dessas plantas para que elas fossem crescendo mais sadias. E aqui nessa imagem aqui, 10.3, embora certos casos a produtividade aumente, o uso de pesticidas diminui. Então, ainda há muitas discussões sobre o risco, para a nossa saúde. Por isso que as pessoas falam assim, essas pessoas que moram nessas cidades aí afora, elas sentem muito falta dos alimentos do interior, porque do interior eles são produzidos mais naturalmente, não tem tantos, agrotóxicos que são implantados para que a planta cresça mais bonita, mais sadia. Então aí afora a gente vê muita planta bonitona, muita verdura bonita, mas ali por trás tem muitos venenos, muitas agrotóxicos que fazem com que aquele alimento ele se torne, mais vistoso. Então, existe o uso
desses elementos na plantação para que vale a pena produzir e ter mais facilmente, né, no cotidiano das pessoas, esses alimentos em bom estado. Por isso que eles usam dessas ferramentas para estar manuseando e estar cultivando essas plantas. A alimentação saudável, né? Hoje em dia a gente vê muito essa preocupação com a alimentação saudável. Muitas pessoas buscando, né, nutricionistas, para terem uma alimentação balanceada, uma alimentação em dias. Então, a tecnologia que é usada no campo, ela foi extremamente fundamental para produzir mais alimentos. E assim, ela melhorar, né, também o acesso das pessoas a eles. Antigamente, deveria esperar o tempo de plantar, o tempo de colher, para ter o alimento na mesa. E hoje em dia a gente vai no mercado e compra. É muito mais rápido. Então, a tecnologia na área da alimentação, ela também transformou muitos alimentos, processando-os e adicionando a eles, né, os compostos químicos que aumentam a durabilidade, ou que lhes conferem maior aroma, cor e sabor. Como eu disse para vocês, a gente vai no supermercado, a gente vê aquelas frutas altamente bonita, brilhosa, muito bonita mesmo. Chega a dar vontade de comprar, mas a gente não sabe ao certo o que tem ali por trás, qual o composto químico que foi utilizado para produzir aquela fruta. E também assim é com os salgadinhos, com os biscoitos. A gente vê muito nos mercados uns salgadinhos tão amarelinhos, mas a gente não sabe o que tem ali por trás daquela produção do salgadinho, né? Que corantes foram usados. Então, a disponibilidade cada vez maior de algum desses alimentos, chamados de ultraprocessados, né? O nome desses alimentos que são feitos nessas indústrias, associados ao estilo de vida das pessoas, ele pode mudar os hábitos alimentares de forma negativa. É por isso que hoje a gente vê muita gente obesa, né, acima do peso, porque elas acabam comendo de tudo, não tem um controle. Então, esses alimentos, que eles são ultraprocessados, eles vêm carregados de muitos compostos químicos que não fazem bem à nossa saúde. Então, é mais legal que a gente se alimente de verduras, né? De legumes frescos, de produtos da roça, né? Que a gente sabe que não tem tantos compostos químicos, tantos agrotóxicos. Aqui para a gente é muito mais fácil ter essa disponibilidade do que nas cidades maiores, porque lá é muito difícil você produzir algo natural ali, sem muito produtos que favoreçam o crescimento saudável da planta. Então é muito mais difícil, por isso que a gente vê índices maiores de obesidade, né, de pessoas com problemas de saúde. É por conta disso também. E esses alimentos que são, né, conhecidos como ultraprocessados, eles são uma invenção, né, recente da indústria, que usa ingredientes baratos, né, diminuindo o custo dos produtos. Então, como as pessoas dizem, né, o barato vai sair caro depois. E aí esses produtos ultraprocessados, eles passam por muitas transformações durante a fabricação, né, e recebem em geral ali no dia a dia altas doses de sal, açúcar, gorduras e aditivos químicos, né, para conservar ele ali durante muito tempo no mercado sem vencer, né? Então a gente já imagina aí, por exemplo, aqui o salgadinho, a bolacha, o refrigerante. Então existe muito essa preocupação em relação a esses tipos de alimento, porque eles usam muitos aditivos químicos na sua produção. Esses alimentos também eles costumam ter grande quantidade de calorias e eles não contêm a quantidade adequada de vários nutrientes importantes, como as vitaminas, os sais minerais e as fibras, né, que são altamente importantes para o nosso desenvolvimento saudável. Além disso, esses produtos, né, eles geralmente contêm compostos formados durante o processamento industrial, que podem ter impactos, né, ainda não conhecidos, revelados na saúde humana. Por exemplo, a coca, a gente viu muito, teve um tempo que as pessoas estavam em cima da fábrica da coca, porque a fórmula dela não revela ao certo todos os produtos químicos que são usados para
produzir a coca. Então as pessoas levam sempre aquela incógnita, sim, mas como é formado? Quem é que está por trás da coca? E a gente sabe que a coca é viciante. Tem gente que é viciada na coca. E a gente também deve ter a preocupação na fórmula, né? O que é que tem por trás disso? Porque muitas vezes a gente só ingere o alimento, vai ingerindo, e no final das contas não se atém ao que tem por trás do alimento, né? Como foi produzido, como foi feito e assim por diante. Então é importante a gente ter essa preocupação com a nossa alimentação, para que tenhamos, né, uma vida longa, com saúde, tá certo? E agora vamos falar um pouquinho sobre a tecnologia e a medicina. Será se houve muita evolução ao longo dos tempos, de antigamente para os dias atuais? Atualmente, né, a medicina, a tecnologia ajuda tanto na prevenção quanto no tratamento das doenças. A inovação tecnológica nessa área, né, juntamente com o saneamento básico e outras medidas, elas contribuem para diminuir a mortalidade infantil e aumentar também, né, a nossa expectativa de vida. Porque antigamente muitas pessoas morriam com varíolas, né, com muita febre, com lepra, com muita doença que ninguém sabia de onde vinha e quais eram as causas, né? Quais eram os traumas que ela ocasionava na pessoa. E aí, como não tinha a cura para a doença, muitas pessoas chegavam a falecer. Mas hoje em dia, com o avanço da tecnologia, né, a gente tem mais facilidade tanto para identificar qual a doença como para tratar. Então, a gente é muito privilegiado. E aí, esses avanços da eletrônica e da informática, eles tornaram muitos equipamentos médicos mais capacitados. Então, mais capacitados, né, e mais pequenos. Então, aqui nessa imagenzinha a gente tem, né, aqui a pessoa fazendo um eletro, né, do coração, fazendo um exame do coração para saber como é que está a saúde do coração. Então, por meio do avanço tecnológico, hoje a gente consegue ter acesso a esses meios. E aí, esses elementos, né, que vai sendo aprimorados ao longo dos anos, eles vão proporcionando mais eficiência ao trabalho, né, dos profissionais da saúde, né, de um modo geral. E aí, outra tecnologia também, que é importante a gente ressaltar, e que também revolucionou, foi a prevenção de doenças com a produção da vacinação, né? Hoje a gente tem um exemplo vivo, né, de que as vacinas salvam e que elas diminuem bastante a incidência de doenças infecciosas, como a febre amarela, e até já levou à erradicação de doenças como a varíola e a poliomielite. Então, a gente vê hoje atualmente que temos uma disponibilização de vacinas, né, para curar o vírus da Covid, né? Então, a gente está submetido a essas vacinas para que a gente consiga criar anticorpos para barrar esses vírus dentro do nosso organismo. Então, um grande progresso tem sido realizado também no desenvolvimento de cadeiras para as pessoas com diversos tipos de paralisia no corpo, cadeiras computadorizadas, né, que irão permitir, por exemplo, a locomoção dessas pessoas sem movimento nas pernas, nos braços. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas com a cadeira de roda que anda sozinha. Você aperta no botãozinho, ela faz todo o trabalho. Então foi através desses avanços tecnológicos que também pôde essas pessoas usufruir dessa facilidade. Então, o desenvolvimento dessas tecnologias, eles dependem da pesquisa e de muitos investimentos. Mas para isso é necessário o incentivo dos governantes, né, dos presidentes, para que essas empresas elas possam estar sempre inovando, estar sempre pesquisando. Então, existe ainda essa deficiência no investimento a esses meios tecnológicos para investimento, para aprimorar a medicina, para aprimorar as tecnologias atuais. Existe ainda uma resistência em verbas para essas demandas, mas devagarinho as coisas vão tomando rumo. E aí os meios tecnológicos, né, vai suprir as necessidades humanas. E aí, conforme, né,
as tecnologias elas vão avançando, houve também a mecanização, por exemplo, aumentou a produção e tornou os produtos mais baratos. A gente viu na aula anterior que as pessoas tinham que ir para o campo produzir o seu próprio alimento para terem que consumir. E depois, com o avanço da tecnologia, né, as pessoas tiveram que sair do campo para ir para as cidades onde tinham as indústrias, porque lugares onde elas trabalhavam, né, migrou para as cidades, também fazendo com que essas pessoas migrassem, saíssem da sua zona de conforto para ir atrás de emprego, porque elas precisavam do dinheiro para se alimentar, para se manter as suas necessidades básicas. Então, essa mecanização, ela tornou esses produtos mais baratos, né, mas também teve muitos pontos negativos na vida dessas pessoas. E aí também vimos também que, por outro lado, os combustíveis fósseis, né, como o carvão mineral e o petróleo, eles são uma fonte de energia farta e relativamente barata. E aí também, por outro lado, a queima desses combustíveis, elas provocam grande poluição do ar e um desequilíbrio enorme no clima do planeta. E a gente viu também na aula anterior, né, quais são, né, os pontos negativos dessas queimas desses combustíveis não renováveis, porque eles não são bem absorvidos, né, quando eles são queimados, né, por exemplo. O carvão mineral ele não é bem absorvido, boa parte vai para a atmosfera. E aí fica lá poluindo o meio ambiente e acaba afetando nós seres humanos. E aí a poluição do ar, né, de acordo com essa queima desses combustíveis fósseis, elas podem hoje atualmente ser monitoradas por equipamentos. Olha que legal. Antigamente nunca que a gente tinha essa opção de monitorar, né, o nível de poluição do ar. E hoje em dia a gente tem essa facilidade. Aqui nessa figura 10.12, ao mesmo tempo, né, que esses avançam os problemas ambientais decorrentes da produção mecanizada e do uso de combustíveis fósseis, é desenvolvida, né, novas tecnologias que são utilizadas cada vez mais as fontes de energias renováveis, como a energia solar e a eólica, né? E essas tecnologias elas são altamente importantes para combater o aquecimento global e também a poluição ambiental aqui do nosso planeta. Então, aqui nessa imagem, a gente tem esse equipamento que ele faz esse monitoramento e vai mostrando, né, qual o estado de poluição que o ambiente está. Então, é uma evolução muito positiva e de grande valor para a nossa sociedade. Em relação ao aquecimento global, ainda não há o mesmo grau de sucesso na resolução do problema. Então, a gente tem um aparelho para fazer esse monitoramento, mas não tivemos ainda uma solução para combater um problema que hoje em dia a gente sofre muito, que é o aquecimento global. Embora, né, as tecnologias para avaliar esses indicadores ambientais, eles permitem obter dados cada vez mais precisos. Então, o trabalho dos cientistas estão sendo usados por meio dos drones, das pequenas aeronaves controladas à distância, para obter imagens e entender melhor as consequências das mudanças climáticas. Então, o derretimento de algumas geleiras, por exemplo, está documentado em imagens feitas por drones. Então, muitas vezes o humano não consegue chegar perto desses lugares, mas existe a tecnologia para facilitar esse serviço. Mas, infelizmente, a emissão de gases carbônicos e a concentração desse gás na atmosfera se intensificaram a partir da Revolução Industrial, continuando, né, aumentando até hoje. Então, foi através desses meios, né, tecnológicos, de avanços da indústria, que foi aumentando a emissão desses gases, né, na atmosfera. E aí também, nesse caso, a mudança não depende apenas das tecnologias de energia renovável, mas também de medidas dos governos, né, para taxar a emissão desses gases carbônicos pela indústria, por exemplo. Então, além da nossa conscientização, é necessário o incentivo dos governadores, né, para com a sociedade, também para com as indústrias, para ter essa conscientização, para ter a preocupação em estar alertando, né, sobre esses recursos negativos que vai afetando
cotidianamente a sociedade e o meio ambiente. Então, a avaliação de impactos ambientais provocados pelas novas tecnologias e as medidas também para diminuir os danos também influenciam a qualidade de vida das populações. Aqui a gente tem esse exemplo, né, que na China, quando a poluição do ar atinge certos níveis, a população ela é alertada e a rotina se modifica. As escolas fecham, as pessoas são orientadas a ficar em ambientes fechados e a produção nas indústrias é desacelerada. Então, a gente vê na China a preocupação, né, do presidente para estar orientando as pessoas, para estar informando sobre o uso de equipamentos adequados e evitando a saída delas de casas. Então, a gente no Brasil nunca passou por isso. A gente está utilizando máscaras agora, tá vendo que medidas são necessárias, né, para nos ficarem dentro de casa para evitar ser contagiados pelo vírus. Então, essa preocupação aqui foi obrigatória porque os casos estavam se alastrando muito rapidamente. Então, estava tendo risco à nossa saúde. Então, foi necessário ter essas medidas, né, para controlar esses danos, né, ocasionados pelo esse vírus ou pela poluição do ar. Então, né, a nossa aula de hoje era para falar um pouquinho mais sobre a contribuição da tecnologia para os nossos dias atuais e fazerem também vocês refletirem, né, sobre a nossa alimentação, sobre o uso das tecnologias, porque hoje em dia a gente não consegue mais viver sem os meios tecnológicos. Então, antigamente, as pessoas, como elas não tinham, elas já sobreviviam com isso. Mas hoje, depois que a gente tem esse acesso, fica muito mais difícil da gente desapegar, porque ela facilita o nosso trabalho, ela facilita a nossa comunicação, né? Já pensou se a gente estivesse comunicando hoje por meio de cartas? O quanto seria, né, o nosso diálogo, né, a nossa conversa. E hoje em dia a gente tem essa facilidade, né, por meio desses meios tecnológicos, para facilitar, né, a administração dos conteúdos, para vocês estarem estudando. Então, tá certo? Hoje a nossa aula era sobre esse tema. Eu espero que vocês tenham compreendido e bons estudos.